o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, companheiros e amigos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti e a todos aqueles que nos assistem neste momento por esse canal. Nós já queremos, desde já, agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer essa casa que conhecemos, que temos um grande apreço por ela, e hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, o item de 1 a 5. Então vamos fazer a nossa prece inicial para darmos início ao nosso trabalho da noite de hoje. Elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e agradecer por essa oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos os Seus ensinamentos, estudarmos o Evangelho, que é o livro de cabeceira que devemos conhecer, analisar e praticar da melhor forma possível para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Voa a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, nesse estudo da noite de hoje. Que o Senhor possa aproveitar todos esses eflúvios durante esses momentos que estaremos aqui reunidos e levá-los para onde estão pessoas encarnadas ou desencarnadas, em hospitais, em abrigos, perante toda a terra, para melhorarem também as suas situações, as suas vidas, as suas dificuldades, que eles possam também entender e compreender tudo aquilo que estamos compreendendo e entendendo aqui na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, amigos, nós vamos agora dar início ao nosso estudo, que fomos convidados a fazer, que é do nosso Evangelho, né? Como já falamos anteriormente, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, no item de 1 a 5, que vai falar de injúrias e violências. Então, injúria, né, como colocamos lá no dicionário, quer dizer calúnia, desfeita, ultraje, desrespeito, insultos. E violência é todo ato agressivo e uso de força física bruta ou poder que ameaça na prática ou contra si próprio, em outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação, que é perversidade, tirania, crueldade, furor, constrangimento, tudo isso é violência. E hoje, né, nós estamos já no século XXI e ainda praticamos muitas dessas violências, ainda fazemos muitas dessas injúrias, né? Então, muitos, né, já estão avançando com passos bem largos, mas muitos de nós ainda estamos a passos pequenos, a passos não tão apressados assim, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Que o crescimento físico, intelectual, tecnológico, esse está a galope, né? Mas, como a gente está falando, como está falando no Evangelho, né? Matar é uma ação física, encolejar é uma ação moral. Então, ambas ferem a lei de Deus e merecem condenação. Kardec falou, a lei de amor e caridade deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, a gente tem que pensar, né, ainda o que nós queremos, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer. Então, nós vamos falar desse capítulo, são de 2 bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, né, que foi falado lá no Sermão do Monte, que é a lição que Jesus trouxe para nós, que segundo falam, né, que se tirasse tudo e deixado só o Sermão do Monte, ele teria
um grande ensinamento, bastaria só isso aí. Então, no item 1, ele diz assim: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Então, ser manso não significa ser omisso ou ter falta de coragem, mas ser um crente na bondade de Deus, mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento, pois sabe para que está na terra e como conquistar é sua evolução. Então, possuirão a terra porque terão condições de herdar de Deus a glória de ainda permanecer ligada a esse planeta. Quando, de acordo com a lei do progresso, o planeta age se transformado pelo amor, né, num mundo mais ditoso. Então, nós ainda estamos nessa transição. Então, muitas das vezes a gente vai falar, né, por que Jesus está falando, né, em manso e pacífico, e no outro ele está falando bem-aventurados, pacíficos, e serão chamados filhos de Deus. Está lá no mesmo versículo de Mateus, no capítulo 5, mas só que no versículo 9. Por que ele está falando, colocando essas duas bem-aventuranças nesse capítulo de injúrias e violências? Então, são os bem-aventurados pacíficos, são aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar, de divulgar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Então, o pacífico é aquela pessoa calma, pacata, despreocupada, né? Parece que está tudo certo com ele, mas é uma pessoa segura de si, né? Então, quando parece que há uma contradição, né? Como eu falei antes, uma contradição de falar de passividade, de mansuetude, injúria, violência. Ele vai falar no outro item de cólera. Parece que tudo isso é uma contradição, mas não é, né? Kardec colocou isso aí por uma condição. Então nós vamos ver aqui no item 3 que ele fala assim: aprendeste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. E o que disser a seu irmão, raca, será condenado pelo conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Também está no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 21 e 22. Então, na verdade, Jesus está falando para nós que se não formos mansos e pacíficos, se não soubermos compreender, tolerar, perdoar, se não nos formos comedidos nas palavras, nas nossas ações, nos julgamentos, nas ideias, e sempre formos violentos, agressivos, caluniosos em pensamentos, em palavras e atitudes, isso vai nos trazer grandes consequências difíceis, consequências desastrosas, né? E não é Deus que está nos condenando. Somos nós mesmos, e nem nos colocando no fogo, né? Como ele está falando ali, no fogo do inferno. Não é Deus que a gente está nos condenando, nem nos colocando no fogo do inferno. Somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas, com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, né? Que estamos nos colocando nessa situação. Já estamos aprendendo, mas ainda estamos ainda engatinhando nisso aí, né? Então, a lei divina, a lei de Deus é que vai, né, condenar. Quando fala assim, nós nos condenamos por quê? Porque nós estamos atuando contrário à lei de Deus, contrário à lei divina. Então a lei divina vai nos condenar ao fogo do inferno, né? Como ele está falando ali, né? Então, tudo aquilo que é contrário a Deus é contrário, né? É contrário à lei de Deus, é contrário ao bem, é contrário à caridade. Então nós temos que fazer o bem sem olhar quem, né? Procurar
fazer a caridade. E você, quando está, você, eu, nós, quando estamos chamando alguém, julgando alguém, falando que aquele irmão ali é louco, né? Fazendo uma injúria, fazendo uma violência, chamando a pessoa constrangendo uma pessoa, né? Injuriando, fazendo jocosidade com ela, então nós estamos contra as leis de Deus. Porque nós não temos que usar, né? Jesus já falava, não use o verbo para ferir, mas use o verbo para o quê? Para fazer o bem, para o esclarecimento, para o entendimento, para o auxílio, para o amparo. Então, com essas palavras, Jesus ampliando os 10 mandamentos de Moisés, alcançando as outras condutas que se tem contra seus próprios semelhantes, enfatizando e normatizando que sofrerá reprimenda, né? A gente vai sofrer reprimenda, será condenado pelo conselho e existirá uma consequência em decorrência desse procedimento. Ou seja, da maneira que tratarmos as pessoas, seremos tratados. Então, é a colheita, né? É a colheita que nós vamos passar. Emmanuel, lá no livro Caminhos de Volta, na lição Dias de Paz, ele diz assim, ó, a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, quer dizer, o fogo do atrito, do conflito, da oposição, da desavença, da diferença, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Então, os pacíficos vão ser reconhecidos como filhos de Deus, né? Porque vão obedecer à lei da fraternidade. Então, quando nós soubermos que todos somos irmãos, filhos de um único Pai, vamos tratar todos com a brandura, a moderação, a mansuetude, a paciência, a tolerância, que queremos ser tratados também, né? Então, por isso que só vão herdar, né, a terra, ou ser chamados filhos de Deus, aqueles que tiver a aliança com Deus em toda a sua plenitude. Aqueles que não fizerem a aliança com Deus não serão, né, não continuarão, né, não herdarão essa terra. Vai ser ao contrário, serão herdados por ela e não receberão ela como herança. Então, Jesus está nos ensinando isso aí, né? Como a gente às vezes nós culpamos às vezes Deus por tudo, né? Mas se eu botar minha mão no fogo ali e queimar, Deus é culpado disso? Não. Se eu colocar, né, a piscina está ali, eu não quero me molhar, mas fico perto dela, as pessoas estão ali, estão mergulhando, estão jogando água para fora. E me molhar, Deus é culpado disso? Não. A culpa é minha mesmo, né? Então, é isso que Jesus está nos ensinando aí, está nos mostrando aí. Que a culpa, Deus não faz o mal. Deus não fez o mal e nem faz o mal. Nós homens, nós seres humanos, que buscamos essas dores, buscamos ainda praticamos esses maus, né? Então, Jesus vem nos ensinar isso e Kardec coloca, né, para nós, para a nossa compreensão, esses momentos aí, né? Então, aonde que está a lei de Deus? Está escrita na nossa consciência, né? Então, Deus não, como falamos anteriormente, Deus não criou o mal. O mal é fruto das nossas escolhas. E muitas das vezes, no dia a dia, nós escolhemos erradamente, fazemos escolhas erradas, né? Então, como Kardec colocou lá, que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Que hoje nós estamos falando nessa má tendência aí, que é injuriar e que é ser violento, né? Então, para conosco, injúrias e violências para conosco, injúrias e violências para com os outros, para um colega de trabalho, para um amigo, para um vizinho, para uma esposa, um marido, filho, não importa, qualquer pessoa que seja. Até para uma pessoa que a gente não conhece. Mas qualquer um merece ser tratado como a gente quer ser tratado, né?
Então, é necessário, quando a gente faça uma coisa dessa, que a gente reflita, que a gente pense, que a gente analise, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estou sendo violento? Estou sendo injurioso? Estou constrangendo alguém? Ou alguma situação? O que eu estou fazendo prejudica? Está prejudicando alguém? Está prejudicando a mim mesmo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu escolhi ainda fazer o mal quando eu posso fazer o bem? É preciso que a gente reflita sobre isso, né? Então, os bons espíritos, eles falam que aqueles que buscam a felicidade eterna, pura e plena, que somos nós que estamos nesse caminho, queremos trilhar esse caminho, né, da busca da felicidade eterna, da felicidade plena, nós devemos nos aperfeiçoar na escola do amor, da justiça e da caridade e vencermos as nossas más tendências. Ou seja, vencermos a nós mesmos. Qual é o maior inimigo que você tem? Você mesmo, né? Tem até aquela historinha do lobo e do cordeiro, né? Qual animal que você vai alimentar? O lobo ou o cordeiro? A gente vai fazer essa escolha. Por isso que fala, a gente tem que fazer a escolha. E a escolha é sempre nossa. Alguém pode mandar a gente fazer alguma coisa, mas a escolha sempre será nossa. Nós é que vamos escolher. Então, a gente tem que verificar, está lá no Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então nós temos que passar a nos conhecer, como Santo Agostinho falou. No fim do dia, você fazer aquela retrospecção, ver o que você fez durante aquele dia e buscar se conhecer, buscar esse conhecimento, buscar esse autoconhecimento, né? Para que ver se o que você pode fazer por você mesmo. E no item 4 do Evangelho, ele fala assim, ó, por estas máximas, Jesus faz uma da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo a qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, de desprezo, que significava homem sem nenhum valor, de má conduta. Isso pronunciava cuspindo e virando para o lado da cabeça. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que quiser ser irmão, és louco. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Vai depender da intenção de tudo que nós estamos fazendo, né? Deus olha a nossa intenção. Mas em que uma simples palavra pode ser tanta gravidade para merecer tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade. Lei que deve presidir as relações entre o homem e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade. Alimenta o ódio, o rancor. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, a gente vai usar a palavra que fere, como eu falei anteriormente, a palavra que insulta, vai alimentar o ódio, vai alimentar o rancor? Não, nós temos que procurar fazer o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Mas para acontecer isso, você tem que amar a si próprio. Então, a gente não vai chegar a Deus se a gente não amar a si próprio, não amar o outro como a nós mesmos, que são os 2 degraus para chegarmos a ter Deus, como diz Joana de Ângeles. Então, nós temos que pensar e refletir em cada lição que o Evangelho nos passa, né? Nós já conhecemos o Evangelho, nós já conhecemos o ensinamento do Cristo, mas precisamos colocá-lo em prática, né? E será necessário o quê? Sacrifício de nossa parte, perseverança de nossa parte, vontade ferrenha de nossa parte, discernimento, e como Emmanuel falou para Chico Xavier, disciplina, comprometimento, né? Que aí nós vamos conseguir praticar o Evangelho do Cristo, né? Deus nos concedeu talentos, né? Como tem a parábola dos talentos. Então nós temos que usar esses talentos ao nosso favor, né? E não enterrar o talento como aquele o irmãozinho lá enterrou. Um recebeu 5, recebeu 3 e deram fruto. Um recebeu 1, não deu fruto nenhum. Por quê? Porque ele enterrou o talento dele e não buscou o aprendizado para colher outros frutos depois. Então, muitas das vezes somos nós assim. A gente tem que buscar o quê?
o conhecimento, o autoconhecimento e desenvolver essa busca em tudo aquilo que é necessário. Então, o cristão, o espírita, ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele tem que entender, ele tem que ter a mente aberta, procurar novos horizontes, né? Não necessariamente ler, conhecer um pouco de tudo, para que a gente possa aprender e estudar e entender aquilo que é importante, né, para nós. O que é importante para nós, o que a gente precisa desenvolver em nós mesmos, né? Então, precisamos começar já esse processo, né? E aí, continuando aqui no nosso evangelho, já quase no finalzinho, né? Porque o nosso tempo hoje é curto, então diz assim: mas o que Jesus quis dizer com as palavras? Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Se ele havia recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e prometidos do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos do céu. Até porque nós temos que viver, né? Precisamos viver no planeta Terra, precisamos dos bens materiais, precisamos dos recursos financeiros, mas não precisamos, nós temos que dar maior importância aos bens dos céus, aos bens espirituais, a esse conhecimento. Porque com esse conhecimento nós vamos conseguir galgar aquilo que é, né, um mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo. Então, nós precisamos já estamos inseridos neles, né? Esse mundo espiritual está aqui onde nós estamos. Só que nós precisamos estar inseridos nele. E muitas das vezes nós estamos fora dele. Estamos aqui, mas estamos fora dele, porque estamos mais na parte material do que nessa parte espiritual. Então, precisamos desenvolver isso em nós. Por essas palavras, continua o Evangelho, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízos que são mansos e pacíficos, aos quais muitas vezes falta-lhes o necessário para viver, enquanto que outros possuem supérfluo. Promete ele que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quanto à humanidade submeter a lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte, pelo violento. Esse será o estado da Terra, quando de acordo com a lei de progresso. Então, até um dia ele chegar, né, a mundo ditoso, a mundo feliz. Então, e nós já precisamos começar a fazer isso já, esse processo de autotransformação, esse processo de renovação, né? Já devemos fazer isso já, substituindo, né, a injúria e a violência por sentimentos bons e positivos, né? Tirando a calúnia, colocando que as verdades, sendo mais sincero, sendo mais tolerante, perdoando os nossos companheiros, né? Usando a fraternidade, usando a solidariedade. Então, mudando os nossos hábitos, né? Aprimorando os nossos sentimentos, melhorando o nosso vocabulário, purificando os nossos olhos, né? A maneira de nós enxergarmos, exercermos a fraternidade para a gente amar mais, servir, né? Estudar e aprender incessantemente, né? Porque nós já estamos na era do Espírito. Então, a educação, o conhecimento, sabedoria, a sabedoria humana, a sabedoria espiritual, o conhecimento, a renovação, né? A moralidade, o altruísmo, isso tudo nós temos que desenvolver em nós, né? Substituir todo esse lado negativo por esses sentimentos que acabamos de falar. Isso aí vai nos ajudar bastante, né? Então, essa violência, a corrupção, o desrespeito à natureza, essas coisas existem muito, né? Nós estamos vendo isso aí, né? Feminicídio, não vacinar, você está vendo aí que precisa, são as guerras, ainda existe muita violência, mas nós vamos cumprindo o nosso papel, seguindo as recomendações do mestre, agindo com brandura, moderação, paciência, e tendo a certeza que aquele que está com Deus não sucederá de sofrimento. A violência é um desregramento transitório que a dor vai corrigir. Então, a nossa ação de brandura transformará as pedras da violência em flores de esperança um dia, aos infelizes protagonistas dessas violências, sob os acordes da justiça e da bondade de Deus, cuja situação é individualizada para cada ser humano, né? Então,
lá no Livro dos Espíritos, na questão 1019, fala assim: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor, né? Que aí reine o amor e a justiça, né? E nós vamos conseguir essa felicidade que tanto buscamos, né? Que tanto buscamos. Então, é a lei de progresso. A lei de progresso, que nós queremos o progresso do planeta. Para ser alguém que faz, nós precisamos ser essa diferença, nós precisamos buscar essa diferença, né? Nós que já conhecemos um pouquinho do nosso Evangelho, já conhecemos um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, nós temos que buscar essa diferença. Não importa o que você faz, mas como faz. Tudo que fizer, faça com amor. Pense nisso e seja alguém que faz a diferença. Que nós sejamos esse alguém com as nossas ações para tornar a vida melhor, não só para nós, mas para todas aquelas outras pessoas também, né? Então, que o verdadeiro cristão, ele deve agir para que o mundo se converta em um local mais justo e fraterno. Então, não vamos usar essas negatividades como desculpa para ficarmos de braços cruzados. Vamos levantar, né? Vamos levantar, vamos dar a volta por cima, vamos fazer o movimento do amor, que tudo vai acontecer, né? Então, a gente pode usar como exemplo, né? Alguns irmãos nossos, né? Que a gente pode falar de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Bezerra de Menezes, que dedicou toda a sua vida, né, ao amor aos sofredores de toda a ordem, fez de sua vida um exemplo de doçura. A Irmã Dulce, parecia aquela criaturinha frágil, né? Mas ela tinha uma fortaleza ímpar, né? Então, Chico Xavier dedicou toda a sua vida. E tantos anônimos que nós estamos vendo hoje aí, durante toda essa pandemia aí, tantos anônimos, pessoas anônimas que estão ajudando, que estão dando o seu melhor, e às vezes nem se consideram, né, religiosos, nem têm nenhuma religião, e estão aí fazendo cada um a sua parte. É o que nós temos que fazer, cada um de nós a sua parte, né? Então, façamos a diferença, que a nossa vida seja marcada pelo amor, pela justiça, pela honestidade, pela alegria e pela vitória do bem. Então, quando todos nós, né, homens, seres humanos, né, a humanidade, né, entender que nós todos somos irmãos, né, então nós vamos ter uma vida melhor, vai acabar as guerras, nós vamos para um planeta de regeneração, e lá nós vamos ser, com certeza, na próxima morada, né, no planeta de regeneração, vai ser bem melhor do que hoje. Então, para finalizar, não te esqueças de que o Mestre nos espera ao lado das próprias criaturas que caminham conosco a fim de auxiliar-nos. Sejamos devotos da cortesia, da afabilidade em todos os instantes, que não aconteça, e venhamos a dizer depois da oportunidade perdida: efetivamente o Senhor estava junto de mim, mas não pude senti-lo, porque em verdade, pelos invisíveis filhos do amor, o Divino Mestre permanece constantemente entrosado à nossa própria vida. Então Deus está junto de nós, Jesus está sempre conosco, nunca estamos sós. Então que possamos, dentro de nós, trocarmos as injúrias e as violências por sentimentos de amor, de paz e de harmonia. E assim nós vamos encerrando o nosso momento, o nosso estudo, agradecendo essa oportunidade bendita, que a espiritualidade nos ajuda, nos ampara, nos intui, né, para esses estudos que são tão importantes para nós mesmos, que somos o primeiro a ouvir, já ouvimos outras vezes, mas sempre é um aprendizado, é uma interiorização desse conhecimento. Nós agradecemos muito essa oportunidade. E assim é o que nós tínhamos hoje para passar para todos vocês, irmãos. Então, nós vamos agora encerrando, fazendo a nossa prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por nos ter trazido até aqui na noite de hoje, feito esse estudo do Evangelho, e pedimos, Senhor, nos envolva com a luz do teu amor, a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, Senhor, e fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, companheiro, por esse momento, por essa noite, por aqui estar, por você ter nos ouvido. Que Deus abençoe e proteja a todos. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Muita paz.
Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!